Os movimentos da geopolítica estão a todo vapor. Na quarta-feira, 23 de agosto, os líderes do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram em Joanesburgo para o 15º encontro da cúpula. Entre os temas em debate estava a questão da ampliação dos países membros. Já na quinta-feira, dia 24, antes mesmo do anúncio de quais países passariam a compor o bloco, uma notícia começou a rodar na imprensa. A notícia era de que o BRICS estudava a possibilidade de adotar uma moeda paralela para a realização do comércio entre os países do bloco. Essa notícia já gerou um debate e uma série de informações desencontradas. Os BRICS iriam substituir o dólar? Será que eles iriam criar um banco central? Será que eles vão criar uma moeda única? Não é bem isso. Mas sim, é verdade que existe alguma coisa muito importante acontecendo na geopolítica e geoeconomia mundial. E é sobre isso que a gente vai falar nesse que é mais um vídeo da nossa série Economia em Foco. Em um cenário marcado pela polarização entre Estados Unidos e China e por uma guerra aparentemente sem fim à vista entre Ucrânia e Rússia, que também pode ser lida como uma guerra entre Rússia e OTAN, havia interesse de vários países de ingressar no grupo. Depois de uma série de negociações, ficou decidido pelo ingresso de mais 6 países, que são eles: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Assim, oficialmente, a partir de 2024, o BRICS passará a contar com 11 membros. De acordo com o professor Rodrigo Galo, que é coordenador do curso de Política e Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a ampliação do BRICS é interessante sob uma série de perspectivas. Uma delas é que ela amplia a cooperação entre as chamadas potências emergentes. Uma outra perspectiva interessante é que os países menores podem também aumentar o seu grau de cooperação em questões de desenvolvimento econômico, visto que o G7 não tem dado muita bola para esse tipo de coisa. Diante desse cenário global em intensa transformação, vale notar também que essa ampliação do BRICS traz para o palco internacional países historicamente subrepresentados, como são os países do continente africano, já que agora fazem parte do BRICS, além de África do Sul, Egito e Etiópia. Dentro desse cenário geopolítico complexo, vamos selecionar aqui um ponto que seria o mais econômico para a gente tentar explicar melhor. A pergunta central aqui seria: qual o papel do dólar como moeda de referência e das transações comerciais entre os países? Bom, essa separação ela é puramente didática. A gente sabe que, na realidade, economia e política são dois lados de uma mesma moeda. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, com o Tratado de Bretton Woods, criou-se um padrão dólar-ouro, que era o padrão referência das transações internacionais. Nesse momento também criou-se um organismo que contaria com um fundo capaz de socorrer países que tivessem problemas financeiros ou nos seus balanços de pagamentos. Estamos falando do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Tudo isso foi criado num contexto onde a Europa se encontrava devastada pela guerra e os Estados Unidos despontavam como grande potência econômica e militar. Já no início dos anos 70, diante da impossibilidade de garantir o lastro do dólar em ouro, os Estados Unidos rompem unilateralmente o acordo. A partir dali, passa a vigorar a livre paridade entre as moedas. No entanto, os Estados Unidos seguem sendo hegemônicos no sistema internacional e o dólar segue sendo a moeda de referência das transações comerciais. Em outras palavras, todo e qualquer país integrado no comércio internacional precisa dar um jeito de conseguir dólar para financiar as suas importações. E se eles precisarem urgentemente de dólar para fechar suas contas externas e evitar uma crise financeira, eles precisam da ajuda do FMI. A criação de um Fundo Monetário Internacional capaz de socorrer países com problema nos balanços de pagamentos e evitar crises financeiras talvez tenha sido a melhor obra da arquitetura financeira do século XX. O problema é que ela poderia ter sido melhor. Uma das propostas colocadas na mesa na Conferência de Bretton Woods era justamente a criação de uma moeda supranacional capaz de ser a moeda de referência das transações comerciais entre os países. Seu proponente foi ninguém menos que John Maynard Keynes, uma das melhores cabeças econômicas do século XX. No entanto, a melhor cabeça, ou uma das melhores cabeças econômicas do século XX, perdeu para o poder. E os Estados Unidos conseguiram impor com que o dólar fosse o meio de pagamento internacionalmente aceito, o que veio junto com a adoção de um sistema de livre paridade entre as moedas. O que ocorre é que os países ficam então dependentes da entrada de dólar, seja para financiar suas importações, seja para administrar as taxas de câmbio, que oscilam em função da quantidade de dólar que entra e sai dos países, ou seja para manter reservas internacionais, reduzindo a sua vulnerabilidade financeira. O problema todo é que eles dependem de uma moeda que não é sua,
o que os deixa vulneráveis diante das decisões de política econômica dos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, qualquer decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros americanas produz impactos aqui no Brasil sobre as decisões de política macroeconômica. O Brasil só não é mais vulnerável porque conta com um alto nível de reservas internacionais que são denominadas em dólar. Esse não é o caso, por exemplo, da Argentina, que possui as suas reservas internacionais um saldo líquido negativo. Isso torna a Argentina, por exemplo, extremamente vulnerável e faz com que o país, desesperado por dólar, viva recorrendo a empréstimos do FMI, tendo, portanto, que se sujeitar às suas condicionalidades. O nosso ponto é o seguinte: o único país que pode fechar suas contas externas no negativo sem problema nenhum são os Estados Unidos. Apenas no ano passado, o país fechou a sua balança comercial com um saldo negativo no valor de US$ 1 trilhão. Só para a gente ter uma ideia, isso é algo aproximadamente 50% do PIB brasileiro. Isso não gerou nenhum problema interno, por uma razão muito simples, porque o país é o próprio emissor da moeda, o dólar. Sem contar que ele também recebe dólar de fora dos outros países, que quando tem superávit, jogam esse dólar para os Estados Unidos para investir em Wall Street, o maior mercado financeiro do mundo. Mas será que o BRICS pode mudar isso? Um dos projetos colocados na mesa nessa última reunião foi a proposta de ampliação do papel do Banco dos BRICS. Uma das medidas pensadas é que o banco passe a ofertar empréstimos aos países membros em suas moedas locais. Essa medida, de acordo com a presidente do banco, Dilma Rousseff, faz parte de um plano para reduzir a dependência dos países em relação ao dólar e para criar um sistema financeiro mais multipolarizado. Uma outra ideia era criar um mecanismo de reserva para reduzir a exposição desses países em relação ao FMI e aos países do G7. Dentro desse projeto, estuda-se também a possibilidade da criação de uma moeda única de referência entre as 5 moedas do bloco, assim como Keynes havia pensado em Bretton Woods. Já existe até um nome sugerido para essa moeda, que seria R5, R5, que faz referência à primeira letra das moedas de cada um dos 5 países membros originários, que coincidentemente todas começam com a letra R. O que eles estão querendo com isso é o que a gente vem dizendo ao longo desse vídeo. É reduzir a dependência dos países membros em relação ao dólar e reduzir a sua exposição e dependência em relação ao FMI, enquanto emprestador de última instância. Aparentemente, o Brasil foi o maior entusiasta dessa medida, mas ela já conta com o apoio explícito dos russos e com certa simpatia da China. Trata-se de um projeto arrojado, embora ainda incipiente. Para a gente ter uma base de comparação, a carteira de empréstimo do Banco dos BRICS conta hoje com algo em torno de US$ 32 bilhões. Apenas o empréstimo que a Argentina tomou com o FMI no ano passado já supera esse valor. A Argentina tomou emprestado US$ 44 bilhões do FMI. Então ainda aí uma grande discrepância. Mas vale a gente lembrar que acabam de ingressar nos BRICS Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Olha só, são 3 países produtores de petróleo que estão cheios de dólares e já se mostraram dispostos a engordar o caixa da instituição. Não há dúvida que estamos diante de um movimento acelerado de reorganização da balança de poder internacional. Como ressalta o professor Rodrigo Galo, os novos países ingressantes possuem um significado geopolítico muito claro. Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita têm a ver com a geopolítica do petróleo. Já Egito e Etiópia, por sua vez, têm uma posição geográfica que é estratégica e fundamental para o comércio exterior chinês. No entanto, ainda de acordo com a análise do professor Rodrigo, é preciso fazer uma ressalva. Os novos países integrantes do BRICS compõem agora um grupo muito heterogêneo, de países muito diferentes entre si do ponto de vista político. E, além de tudo, existem problemas de ordem democrática. Soma-se a isso o fato de que a Rússia está em meio a uma guerra que vem sendo condenada pelo mundo todo. Tudo isso vai exigir muitos esforços diplomáticos para não prejudicar a credibilidade do grupo quando esses assuntos vierem à tona no debate público, e eles provavelmente virão. Vale lembrar que nada garante que a postura do Brasil nesse movimento seja permanente, e tudo pode mudar ao sabor dos ventos da política interna. Na Argentina, por exemplo, o líder das pesquisas já indicou que, se eleito, vai retirar o país do bloco imediatamente. Tudo isso sugere que a política e a economia internacional dependem de arranjos que são altamente contingentes e complexos, cujo futuro ainda não sabemos, mas seguiremos acompanhando os desdobramentos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e siga a Fundação Podemos nas redes sociais.